muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. E nós vamos fazer a leitura do Livro dos Espíritos, como é habitual nesta hora. Hoje vamos ler da questão 379 à questão 381. Estas questões são do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, com o subtítulo A Infância. Então este nosso livro, o Livro dos Espíritos, que é um livro muito importante da codificação espírita, é composto por questões e respostas. As questões são colocadas pelo autor, Allan Kardec, aos espíritos e então estas respostas são dadas com recurso a espíritos de luz, a vários espíritos, através de vários médiuns. Ele é muito importante porque ele fala-nos na imortalidade da alma, nas leis morais e fala-nos dos assuntos do cotidiano, daquilo que se encaixa na nossa vida. É, portanto, um livro que eu aconselho para consulta, para quando temos dúvidas, porque os espíritos ali nos esclarecem de muitos assuntos importantes. Então, passando assim à leitura da questão 379. E Kardec questiona: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E os espíritos respondem: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, agora fazendo uma breve análise à questão e à resposta dos espíritos, o Allan Kardec questiona se o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto. E o que é que os espíritos respondem? Pode até ser mais, se mais progrediu. Ora, nós sabemos que há espíritos, que nós estamos aqui, são sucessivas as nossas encarnações, e que há crianças que chegam com um espírito muito mais evoluído do que outros espíritos que já estão em adultos. Por isso, ajuda-nos assim, Miramês, a entender melhor esta resposta. E diz-nos o seguinte: a infância não é sinónimo de primitivismo. Não quer dizer, por ser criança, que é primitivo. O espírito não se manifesta com mais desembaraço devido às funções orgânicas que não se encontram funcionando na sua plenitude. Isto é, o corpo é adaptado ao de uma criança. Então, o corpo, de alguma forma, sendo ele até um espírito mais evoluído, pode, digamos assim, oprimi-lo ou não deixar que ele se manifeste livremente e que se manifeste na sua plenitude. Os órgãos estão a formar-se como verdadeiros instrumentos para a alma que ali já se encontra presa por laços espirituais, e o espírito é tolhido pelo ambiente e pelo campo de carne que está em reajuste. Em tudo temos que esperar. Essa é a lei, de facto. No caso da criança, temos que esperar que ela cresça, dando ao espírito, o corpo tem que crescer, tem que se desenvolver para dar ao espírito as condições de se manifestar mais livremente. Essa liberdade começa aos 7 anos. E expande-se até aos 14 e consolida-se aos 21. Vejam, aos 7, essa liberdade
do espírito começa aos 7, expande-se aos 14 e consolida-se aos 21. Aí o homem está em condições de responder por ele mesmo, com todos os encantos e desencantos que trouxe consigo. Quanto à evolução da criança, ela pode ser até mais evoluída do que a do adulto, como igualmente pode ser bem mais atrasada do que os próprios pais, com quem se encontra estagiando como filho, dependendo do grau a que pertence. Não importa o tamanho ou a idade, ali se encontra um espírito ou evoluído ou atrasado. O dever dos pais. O dever dos pais, do mestre e das autoridades constituídas é investir nas crianças de todas as idades. A infância apresenta grande sensibilidade, de modo a receber as impressões dos homens e do mundo. Nós temos a obrigação, como pais, de transmitir os valores aos nossos filhos. Os seus órgãos, o seu corpo é ainda imperfeito, impedem-nos de se manifestar o que são e como se manifestarão quando adultos. A criança pode ser muito evoluída, mais do que o adulto, se assim progrediu. E temos aqui, o Miramês nos diz, podemos levar Jesus na sua infância, ele passou pela fase e é o governador do planeta, isto é, Jesus teve a sua infância e enquanto criança era um espírito muito evoluído, não é? Não tem comparação connosco e de facto também passou por essa fase. Questão 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? E os espíritos respondem: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. E Allan Kardec acrescenta, faz esta nota. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos, numa criança, não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril, é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que a natureza são as preocupações do respectivo espírito. Vamos analisar a pergunta. Kardec questiona os espíritos que, abstraindo que a criança tem as imperfeições dos órgãos, portanto, tem o corpo limitado, se ele pensa como uma criança ou se ele pensa como um adulto. E os espíritos respondem muito diretamente. Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando neles ainda desenvolvidos, não podem os órgãos dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que o anima. Portanto, este tem limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. O que nos leva a entender e a perceber que os espíritos nos dizem que se ele é uma criança e se ele não tem ainda o corpo desenvolvido para que ele se manifeste com a inteligência que possa ter ou as suas capacidades. Então, nós entendemos que ele pensa como uma criança. Ainda mais Allan Kardec nos reforça que os sonhos das crianças são sonhos infantis, não são
não apresentam um caráter de um adulto. E o que é que nos diz Miramês sobre isto? Diz-nos que o raciocínio nos diz que o espírito envolvido em um corpo de uma criança não pode pensar qual o adulto. Os órgãos não oferecem campo de ação para a sua manifestação livre. Pronto, já entendemos que o corpo não oferece as condições necessárias para que a criança possa pensar como um adulto. As suas faculdades são realmente tolhidas pelos órgãos e o cérebro da criança não oferece mais do que as próprias criancinhas. No entanto, como em todos os casos, existem exceções. E, de vez em quando, aparecem crianças prodígio que, com pouca idade, já operam como adultos e até como sábios. Existem crianças médiums que transmitem para os homens as ideias dos benfeitores que controlam as suas faculdades em serviço do fenómeno, de modo que a criança possa estudar os factos. A criança, enquanto criança e até aos 7 anos, que é aquela idade em que, como nós já dissemos na questão anterior, que ele se começa a libertar e a manifestar, o espírito da criança está ainda muito ligado ao mundo espiritual, às precedências. E então, como nos diz Miramês, há aquelas crianças prodígio que relatam e que conseguem trazer nestas idades vivências conhecimentos de outras existências anteriores. O que lhes dá, digamos que essas tais crianças prodígio vê-se muito nas crianças, nos artistas, crianças que tocam, crianças que dançam, crianças que pintam e que não têm ainda essa inteligência, o corpo desenvolvido para isso, não têm ainda a formação, a ajuda aqui nesta encarnação para isso, e então eles trazem essas capacidades e as conseguem demonstrar para nós. Mas são crianças prodígio, de facto, são crianças especiais que manifestam essas capacidades. Então, passando à questão 381, Kardec questiona: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E a resposta é: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal, entretanto não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, Kardec questiona: quando a criança, pela morte da criança, ela readquire imediatamente o seu precedente, portanto, o seu espírito anterior. E os espíritos dizem: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu invólucro corporal, mas ele não readquire essa lucidez senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. E nos diz Miramês que a criança, depois da morte, se desligando do corpo físico, readquire a personalidade que antes tinha, notadamente quando é o espírito mais ou menos evoluído. Se o espírito for muito evoluído, rapidamente e imediatamente ele adquire essa personalidade. Se o espírito for mais baixo,
com mais dificuldades, ele aí tem mais dificuldade de voltar ao espírito anterior. Ao espírito anterior, peço desculpa, isto é um erro, não é o espírito é sempre o mesmo, a condição que tinha anterior. Tudo depende da evolução do espírito. É falando da grandeza da alma que já despertou para a vida espiritual, que nos curvamos ante Jesus, pelo que o seu amor à humanidade desceu de planos que desconhecemos para traçar para todos nós roteiros, onde sentimos a esperança e adquirimos a certeza da felicidade. A doutrina dos espíritos, nos diz Miramês, revivendo Jesus na sua amplitude de amor, convida os pais das crianças a se comportarem com dignidade frente aos filhos. Eu acho isto muito bonito e muito, muito importante para todos nós que somos pais. A doutrina, vou repetir, a doutrina dos espíritos, revivendo Jesus na sua amplitude de amor, convida os pais das crianças a se comportarem com dignidade frente aos filhos, para que eles recebam dos seus genitores o exemplo da serenidade e de amor. Nós somos os responsáveis, na maior parte das vezes, pelos comportamentos dos nossos filhos. Como é que nós devemos estar perante os nossos filhos? Serenos, com amor, dando o exemplo do bem. Porque eles tomam os pais como exemplo, como referenciais, porque é com quem eles convivem e é com os pais que eles aprendem, os primeiros contactos é com os pais. A criancinha com dias de existência ou ainda mesmo no ventre da mãe já absorve o comportamento dos pais, por via de impulsos espirituais, e guarda nos seus departamentos da razão a desabrocharem esses laços do bem ou do mal que se recebeu dos seus pais e do ambiente em que se encontra, o ambiente que nós frequentamos, o ambiente que nós produzimos à nossa volta é muito importante. Desde que a criancinha que já esteja na barriga da mãe. Somos nós, muitas das vezes, esses responsáveis. Eis porque a grande responsabilidade de um lar. Dessa forma, devemos sublimar a atmosfera onde habitamos. Devemos cuidar da atmosfera do nosso lar. Com pensamentos e conduta na sintonia do Evangelho. Porque onde o Cristo se encontra, somente a luz vive. Quando nós seguimos o exemplo de Jesus na nossa vida, no nosso lar, não temos dúvida de que a luz está conosco, que os espíritos de luz nos acompanham. O homem do futuro, ao sugar do seio da mãe, o alimento renovador está absorvendo os próprios sentimentos da sua genitora. E se houver descuido da mãe, entregando-se ao ciúme e ao ódio, estará matando seus filhos aos poucos com cargas magnéticas que insufla no seu próprio leite. Vejam esta explicação de Miramês. No próprio leite, a mãe pode contaminar o filho com cargas magnéticas dos sentimentos que ela possui que não são bons. O ódio, o ciúme, a raiva são sentimentos que prejudicam o seu filho. Quantas crianças morrem por ignorância dos pais? Não podemos fugir então às lutas, aquelas mais difíceis da vida, a batalha interior, capazes de renovar o homem, iluminando-lhe a mente. Todos nós devemos investir nas crianças até ao ponto que elas suportem, fazendo a nossa obrigação, mediante as necessidades dos que chegam à Terra pelos processos de reencarnação. Nós que vimos primeiro temos essa obrigação de os encaminhar. Não deixemos então os nossos
os nossos pensamentos ao descuido, vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos as nossas atitudes para que possamos passar às crianças o melhor de nós, para que elas possam absorver essa energia, a energia do bem, porque assim teremos a certeza que estamos a contribuir para que aquele espírito seja um espírito melhor, um espírito em evolução, um espírito com paz e alegria. Então, muito obrigada pela vossa atenção.